Oi. Bom, uma propriedade que eu queria falar para vocês, que eu tinha falado, que eu ia dizer nesse vídeo, é pouco conhecida, mas é bom a gente saber. Se tiver dois polígonos semelhantes, com o mesmo número de lados, né, e ambos regulares, você pode utilizar a seguinte formulinha. A relação dos perímetros, a razão dos perímetros, né, essas duas figuras será igual à razão dos seus lados adjacentes. Ou melhor, seus lados congruentes. Ou melhor, seus lados semelhantes. Então, por exemplo, se eu tiver o perímetro do primeiro e o perímetro do segundo, e tiver o outro lado, eu consigo descobrir os lados do outro polígono. Professor, eu não entendi nada. Dá um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Então, imagine que o perímetro aqui, essa figura, sei lá, vale 20. O perímetro dessa figura, sei lá, vale 5. Então, se eu fizer 20 dividido por 5, apesar que aqui no lado, né, fica meio óbvio, né? Tipo, o lado fica muito óbvio aqui, né? Tipo, isso vai ser melhor quando a gente for calcular a apótema. A apótema é mais da hora, né? Tá? Depois eu vou fazer um exemplo de apótema. Então, esse perímetro dividido por esse perímetro seria a medida desse lado, por exemplo. Deixa eu editar aqui. Aqui deu 20, colocar 5 aqui. Seria esse lado dividido por esse lado. Então, eu pego, por exemplo, esse perímetro dividido por esse, vai ser igual a esse lado dividido por esse lado. Essas duas razões, elas são congruentes. Aí você consegue fazer uma formulinha basiquinha aqui e tal, multiplica em cruz, e consegue calcular o valor desse x, por exemplo. Para quem não está entendendo o que eu estou falando, aqui eu faço x vezes 20 dá 20x. 5 vezes 5 dá 25. Aí passa o 20 dividindo. E aí você consegue descobrir quanto vale esse lado aqui. Só que lógico, né? Se eu tenho o perímetro do quadrado, fica fácil de descobrir quanto vale o lado. É muito óbvio. Então, professor, para que serve essa relação se o perímetro... Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Mas se eu sei o perímetro desse quadrado, é só dividir por 4. Não é? Isso aqui é 5. Pega 5, divide por 4, vai dar 1,25. É o que vai dar aqui, se eu fizer 25 dividido por 20. Então, é besteira isso. Mas o problema, a parte legal, é quando você tem a apótema. Aí sim o negócio fica melhor. Aí a teoria é válida. Por exemplo, tem um perímetro aqui, deixa eu inventar. O perímetro aqui vale 10. E o perímetro aqui vale 5. Estou inventando. Aqui cada lado vale 2, cada lado vale 1. E aqui a apótema vale, aí sim, vale sempre uma raizinha, um chatinho. Vale 2 raiz de 5. Vamos supor que a apótema vale isso. Aí como é que eu consigo calcular a apótema desse? Aí já não é tão besta como era aqui. Aqui era óbvio. Mas agora não. Agora a apótema desse aqui eu vou conseguir calcular em função do que eu dei. Ah, como assim, professor? Pega o perímetro desse, divide por esse. Então, 10 dividido por 5. Esse perímetro dividido por esse perímetro. A ordem é importante. Esse perímetro por esse perímetro vai ser igual a essa apótema dividido por essa apótema. Então, 2 raiz de 5 dividido por A. Pronto. Agora não fica tão óbvio. Aí eu consigo calcular essa apótemazinha bonitinha. Multiplica em cruz, tá? Aquele bagulho todo. Aqui vai ficar 10A igual a 10 raiz de 5. Fora, fora, dentro, dentro. 5 vezes 2, 10. Passa o 10 dividindo. A igual a 10 raiz de 5 dividido por 10. Isso aí dá feito dois alunos aqui. Então 10 raiz de 5 dividido por 10. Fora, fora. Vai dar 1 raiz de 5. Esse 1 não precisa colocar. Então a apótema é igual a raiz de 5. Enfim, para calcular os lados, essa teoria não é tão legal. Porque ela é óbvia. Certo? Mas para calcular a apótema, ela é bastante útil. Tudo bem? Então muito obrigado. Valeu.